Boa noite. Hoje é 30 de junho de 2021. Nós estamos começando mais um programa Terceira Visão pelo portal Assisite. Obrigado pela companhia de todos. Hoje gostaríamos de tratar de um assunto que revela um pouco da maturidade da nossa população como um todo. Nós fomos todos muito surpreendidos agora essa semana com a revelação de que no processo de compra de vacinas, a gente teve aí uma denúncia de que numa das negociações, uma das partes ligadas ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, colocou como condição para a compra das vacinas que o vendedor colocasse $1 sobre o preço da vacina para que o Brasil fizesse a aquisição através da empresa dele. Uma empresa, inclusive, intermediária, não era o fabricante final, era uma empresa que pegaria a vacina no fabricante e entregaria ao Brasil. Isso chocou todo mundo, obviamente, né? Até porque uma das promessas do nosso presidente é de que no governo dele não haveria nenhuma corrupção. E, infelizmente, o processo que está sendo tocado pela CPI do Congresso tem mostrado um monte de coisas que apontam como esse governo tendo vários buracos de corrupção na sua estrutura. E aí vem a pergunta, né? Por que isso acontece? Por que nosso país sofre tanto com a corrupção? Bom, na verdade, a corrupção ela é uma outra pandemia, né? Pandemia é aquilo que transcende um Estado, né? Então, hoje nós temos o mundo inteiro vítima de corrupção, em maior ou menor grau, conforme o país. A gente tem aí a Índia como um exemplo muito ruim de um Estado que tem um processo de corrupção muito grande, o México é um outro, né? Infelizmente, o nosso Brasil também está aí entre os primeiros, né, da lista dos mais colocados com a corrupção. E, sendo um problema endêmico, né, a dúvida que fica é, bom, não vamos mais combater ela, vai ser difícil exterminar a corrupção, mas o que a gente pode fazer enquanto cidadão, né, para diminuir isso? Então, hoje nós convidamos duas pessoas que podem contribuir muito nesse processo, de entender como que a gente pode proteger o Estado, né, de processos de corrupção tão flagrantes como esses que a gente vê nos noticiários aí. Nós temos duas pessoas que, primeiro, estão conosco aqui porque tem uma história muito ligada à questão ambiental. E agora, dia 30, último dia do mês, esse mês que foi considerado, além de ser o mês do orgulho LGBT, também é considerado o mês do meio ambiente. Então, nós temos duas pessoas aqui ligadas ao meio ambiente, que é o nosso gancho para homenagear os ambientalistas do nosso país, né? Mas que vão tratar não só de meio ambiente, vão falar para a gente também um pouco de como é que a gente lida com essas questões mais sociais, de caráter da nossa sociedade. Então, nós temos aqui o professor, doutor Oscar Gozzi. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver se eu não esqueço nada do Oscar, que tem uma história muito grande. O Oscar, ele é professor e advogado, é pós-graduado em recursos humanos, foi professor, diretor de escola e diretor de fundação educacional. Trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na Coordenadoria de Recursos Hídricos. E ainda trabalhando com recursos hídricos, ele foi 2 vezes presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. Fez parte da articulação para a criação do Comitê Interestadual do Paranapanema. Trabalhou por mais de 5 anos como chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e começou sua carreira política se elegendo vereador pelo então Distrito de Assis, Tarumã. Em Tarumã, ele já, até por conta do excelente trabalho que demonstrou, foi eleito não menos do que 5 vezes prefeito. Então, tem uma grande história, uma grande experiência na área pública, na área política,
pode contribuir muito com a nossa conversa hoje. Temos também o professor Carlos Roberto Nunes. Carlos Roberto Nunes é diretor administrativo do Instituto Ilhabela Sustentável, bacharel em administração com especialização em tecnologia da informação e análise de sistemas pela AFASP, bacharel especialista em gestão ambiental pela USP, MBA em gestão pública pela Unixul, MBA em Data Science pela Exalc USP. É uma formação relativamente nova no Brasil, ele vai falar um pouco sobre isso. E ele é líder no grupo de educação do Google, conhecido como GEG, especialista em ciência de dados e business intelligence, cofundador e CEO do Instituto Ilhabela Sustentável, criador do Observatório dos ODS do Litoral Norte de São Paulo. Ele é sócio da empresa Meio Ambiente, Administração e Tecnologia em Sustentabilidade, que faz consultoria nas áreas ambiental, mobilidade urbana, educação digital, construção de indicadores, planejamento estratégico, pesquisa e levantamento de dados para organizações privadas e públicas. Já há mais de 15 anos mora na cidade de Ilhabela. E eu tenho muita inveja disso, viu? Deve ser terrível acordar num dia de verão, vendo aquela praia linda, as praias lindas de Ilhabela, né, Nunes? Ele gosta muito de tecnologia, jornalismo de dados, que também é uma outra atividade nova que está surgindo no mercado, inovação, é uma pessoa que gosta muito de esportes outdoor, né? Principalmente bike, mountain bike e trekking. Então, muito bem-vindos a vocês, meus queridos amigos. Agradeço muitíssimo a disponibilidade, principalmente do prefeito Oscar Gozzi, que eu sei que acabou de chegar, ainda nem tirou o sapato de uma viagem que fez a São Paulo, para conversar com o governador João Dória. Conversou com o governador, conversou com vários dos seus secretários, buscando recursos aqui para a nossa região, particularmente Tarumã, mas para a região toda, até porque o prefeito Oscar Gozzi é fundador do CIVAP, que é o conselho aqui da nossa região. Acho que ele vai falar um pouquinho também com a gente sobre isso. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de começar, então, perguntando para o professor Nunes. Professor Nunes, qual a importância de informação sobre políticas públicas para o cidadão? Você acredita que o cidadão bem informado, ele consegue ter uma ação mais consciente na sociedade? E como é que fica a questão da informação em relação às fake news hoje tão propagadas, que levam a gente a cometer tantos equívocos, até mesmo não tomar a segunda dose da vacina, porque no WhatsApp está circulando que isso vai ser um problema? Bom, primeiramente, boa noite. Pergunto se estão me ouvindo bem aí. Estamos sim. Agradeço, Ulisses, aí pelo convite. Meu amigo, eu não vou nem falar quantos anos para não entregar aí, né, a nossa idade, né? Cumprimento o prefeito Oscar Gozzi. Cumprimento o prefeito Oscar Gozzi aí também. Parabenizo também a Bruna Fernandes, do portal Assiste, por essa iniciativa de levar informações principalmente de políticas públicas à sociedade, né? Que não é um tema tão agradável quanto discutir futebol, mas afeta muito mais nossas vidas do que essas discussões como futebol, fake news, coisas do tipo. Bom, sobre a informação de políticas públicas ao cidadão, primeiro, isso é uma das bases do controle social, né? O controle social, que é a participação da sociedade na administração pública, né, no monitoramento das ações do governo, com o objetivo de melhorar os serviços e a qualidade de vida dos cidadãos, né? Isso não se faz sem informação, né? Então, a primeira base aí do controle social é a informação, e o cidadão, para participar, ele tem que estar informado, senão ele fica alheio, né? Fica à mercê das fake news. Então, esse é o primeiro passo, né, que a sociedade tem para buscar as informações.
E segundo, né, também é uma faca de dois gumes aí, né? O poder público também tem que prover essas informações, né? Porque assim, estando os dois lados com o mesmo nível de informações, torna as discussões mais qualificadas, né? Então, aquilo que nós chamamos aí de incidência, né, ou do inglês aí advocacy, que se fala muito, né, incidir na formulação de políticas públicas, ou seja, levar nossas demandas, acompanhar, protocolar, cobrar, que é o que eu chamo aí de lobby do bem, né? Todo mundo hoje vê a palavra lobby como uma coisa negativa, mas na verdade o lobby é uma forma de você levar suas demandas a quem tem poder de decisão. E lembrando, né, que incidência, né, advocacy, a incidência nas políticas públicas é bem diferente de pedir favor, tá? E segundo, que é a participação da sociedade civil, organizada ou não, né, através de associações, movimentos, grupos, ou mesmo individualmente. E aí eu já faço esse gancho aí, né, para inserir a discussão dos conselhos municipais de políticas públicas, que é um dos melhores, se não o melhor instrumento de participação, pois ele se dá de forma contínua, né, e não simplesmente nas épocas de audiências públicas, por exemplo, de orçamento, quando só naquele momento se vai lá fazer, se colocar as demandas. Então, a mensagem aí é que a sociedade tem que ocupar os conselhos, né, é o exercício pleno da democracia. Existe sempre a reclamação, mas os conselhos da minha cidade são aparelhados, né, pela máquina pública. Bom, se isso acontece é porque a sociedade não está se apropriando. Então, os conselhos aí, eles são de participação aberta, cabe também ao poder público prover instrumentos para que a sociedade possa participar, ter um espaço para participação, né, e hoje, né, com a disponibilização maior da informação, que bom seria que todas as reuniões de conselhos também fossem transmitidas ao vivo, para quem não pode estar lá fisicamente, possa estar participando aí, por meio digital. Então, como introdução, é isso, eu acho que vou ouvir também o prefeito, e depois a gente fala um pouco desse tema de corrupção, de uso do dinheiro público aí. Ok. O prefeito Oscar, em Tarumã, o senhor lança a mão dos conselhos da cidade, como suporte para as decisões que o senhor toma em seu gabinete? Primeiramente, obrigado, Ulisses, pela oportunidade, parabéns a Cicite, Bruna, Matheus, prazer estar contigo aí, professor Nunes, nesse momento, para falarmos um pouco aí de uma situação, do momento de informações, e falar um pouco da nossa região, falar de Tarumã, e colocar pontos de vistas relevantes. Quero comentar a você que está nos assistindo nesse momento, que naturalmente se ocupa de estar atento aos bons programas, e está de parabéns, Ulisses e a Cicite, por criar esse canal de conversa, de reflexão, importante para a nossa região. Ulisses, eu vi atentamente o professor Nunes, e corroborando com a tese, com as afirmações dele, eu penso também que a sociedade precisa se empoderar e assumir esse papel de corresponsabilidade e coparticipação de todo o processo decisório, de todo o encaminhamento das coisas que acontece na sua cidade, no seu bairro, no estado, no Brasil e até do mundo. Porque a figura dos conselhos que vieram criado fortemente pela Constituição de 88 trouxeram uma grande oportunidade. Nós somos incentivadores dos conselhos municipais, nós somos incentivadores e provocando sempre a participação dos conselhos, criamos conselhos sempre que possível, conselhos deliberativos e não só conselhos consultivos, porque entendemos que o conselho deliberativo ele tem autoridade para poder estabelecer propósitos. Nós temos, através das nossas secretarias, dos nossos trabalhos todos, procurado ouvir muito os conselhos e, através deles, ter os insights ou adotar ações
importantes para a tomada de decisão. É assim que a gente costuma agir. E aí, só para trazer um exemplo bem prático que a gente tem na gestão pública, nós trabalhamos na prefeitura com um orçamento base zero, que é um orçamento onde o gestor de cada unidade ouve todos os seus pares, ouve as aspirações dos pais, dos professores, dos funcionários, e cada gestor de uma unidade gerencial, que a gente chama, que as nossas estruturas secretarias, e dentro das secretarias, ao invés de chamar de departamento, chamamos de unidade gerencial básica. Então, um diretor é o gestor de uma unidade, um enfermeiro é um gestor de um PSF, e assim, para cada unidade, elabora o seu orçamento, e, aprovado esse orçamento, ele executa esse orçamento. Então, ele tem autonomia para propor, autonomia para executar. E assim, a gente entende que pode realizar muito mais, com mais economia e gastando bem o dinheiro público. A fala do senhor Oscar Góes, me lembra uma entrevista que eu fiz com o ainda vivo governador Mário Covas, e ele me detalhou um pouco a maneira como ele conduzia o seu secretariado, e ele me pareceu bastante democrático, assim como o senhor está colocando na sua fala. Aí, no final, eu perguntei a ele, eu falei assim, mas, governador, não seria muito mais fácil, mais rápido, você decidir sozinho, se você é tão competente, tem tanto estudo, tanta informação, né? Não seria mais fácil você tomar as decisões sem ter que ficar ouvindo muita gente? Aí ele me disse assim, ele falou, Ulisses, eu sou democrático porque o democrata erra menos. Quanto mais eu ouço, menos eu erro. Eu achei fabulosa essa interpretação que ele dá para a democracia. Quer dizer, ele resume os livros todos de história e de sociologia numa frase assim, eu sou democrata porque o democrata erra menos quando ele ouve mais. Né? Então, essa agora... é uma grande verdade. Ah, sim, com certeza, com certeza. Né? É que, na verdade, eu penso assim, a sociedade, ela pensa que quando ela elege alguém, ela elege alguém tipo, esperando que esse alguém venha resolver todos os seus problemas. E nós aqui, o Matheus vai mostrar para vocês agora, nós achamos essa pessoa. Nós temos a foto dela para mostrar aqui agora. Obrigado, Matheus. Então, na verdade, assim, as pessoas, elas sempre ficam esperando um salvador da pátria, um super-herói que venha resolver os seus problemas. Ela não tem que se envolver com nada, ela tem que continuar lá vendo o seu futebolzinho, como lembrou o Nunes, tem que ficar vendo o seu BBB, tem que ficar vendo agora o No Limite, novelinhas e tal, e esquece da sua participação. O prefeito Góes lembra da Constituição de 88, que ela é apelidada de Constituição Cidadã, não é à toa, é porque ela cria uma série de espaços na Constituição, que é a lei maior do nosso país, que rege todas as outras leis, no sentido de que o cidadão tivesse uma série de canais pré-definidos na Constituição, pelos quais ele pudesse se manifestar e interagir com a execução dos outros poderes, principalmente o poder executivo. Então, eu queria ouvir agora do professor Nunes, professor, o que o senhor acha, por exemplo, da participação da sociedade, não só nos conselhos, mas também no processo que é disparado pelos pelos conselhos, que é o processo de conferências das políticas públicas. Bem, Ulisses, antes de entrar nesse tema, eu vou fazer uma historinha que a gente faz de vez em quando aqui, que a gente fala sobre orçamento, sobre acompanhamento da gestão, né?
Eu pergunto se nós fizéssemos aqui uma sociedade entre nós três aqui, cada um põe aí, vamos supor, 100 mil reais cada um, montamos uma empresa e eu, como um dos sócios, eu vou tirar 4 anos de férias, vou ficar 4 anos fora e vou deixar na mão de um de vocês aí. Um de vocês se vire aí, tome conta, daqui 4 anos eu volto para ver como é que tá. E quando eu voltar, eu vou querer que esteja tudo bem, certo? Aí depois a gente continua esse processo. Na verdade, é isso que acaba ocorrendo com a maioria da população, né? Porque a prefeitura nada mais é do que uma grande empresa com, no caso aí de Tarumã, 15 mil sócios, né? Pelo que eu vi, pelos dados que eu busquei da cidade, 15 mil sócios. Todo mundo contribui, né? Os contribuintes, não são todos, mas as famílias contribuem com os impostos, formam uma grande empresa, elegem um gerente, que é o prefeito eleito aí, e não pede a prestação de contas a ele. Então, é uma coisa meio ilógica o cidadão pensar assim. Então, faz todo sentido o que o prefeito falou, que realmente a sociedade tem que estar lá, não só porque estamos falando da qualidade de vida desses cidadãos, mas como são os seus impostos que estão lá. Então, o prefeito eleito é um gerente eleito por sua competência, aí, por votos, para tomar conta disso. E nós, cidadãos, temos que acompanhar. A gente ouve também muito falar, não, mas é difícil acompanhar, tem que entender. Bom, realmente, algumas pessoas, as pessoas principalmente de associações, instituições, é extremamente recomendável conhecer o mínimo possível, por exemplo, de um processo de orçamento participativo. Mas hoje também não dá para a gente dizer que não tem informação, que existe tantas leis aí, né? Então vou falar um pouco da transparência passiva. Transparência passiva é aquela assim, há garantia a todos os cidadãos que a qualquer momento pode solicitar uma informação a qualquer órgão público. E o órgão público, se não for uma informação confidencial, é obrigado a prover essas informações. E segundo, que a transparência ativa, que já consta nos portais aí de transparência, os dados orçamentários, os dados da LOA, PPA, LDO, para o público que não tem muito conhecimento dessas siglas, são as peças orçamentárias, né? Eu, por exemplo, não sou da região aí, mas eu peguei aqui, em alguns minutos, olhei os dados lá no Tribunal de Contas, e tenho aqui informações aqui de Tarumã, ó, 15 mil habitantes, 84 milhões de receitas, 82 de despesas, 18,7 milhões gastos em educação, 21 milhões gastos em saúde, esgotamento sanitário 99%. Aliás, prefeito, fiquei positivamente surpreso, uma cidade pequena do interior está com 94% de esgotamento sanitário, é um ótimo indicador, né? Tem o IDEB, aqui está disponível lá nos portais do SEAD, né? Tem o IDEB de 6,7, fundamental, enfim. Em alguns minutos aqui eu peguei uma série de informações, tanto de Tarumã como de Assis. Então, não dá para o cidadão hoje dizer que não tem informação. A informação está aí. Outra coisa também, né, nessa linha de acompanhamento da gestão e fiscalização da gestão, está relacionado à Câmara, né? A gente não falou nada da Câmara, mas a Câmara tem um papel fundamental, e o que a gente vê hoje em todos os municípios, os vereadores são eleitos por voto popular, né? Que é o que diz o nosso sistema, né? Porém, não existe hoje uma preparação prévia, né? Então, você imagina que o vereador, vamos pegar um vereador novo, que entrou agora em janeiro,
Ele está votando agora, a LDO vai votar daqui a pouco o PPA, a LOA, sem ter o mínimo conhecimento de orçamento público. Então, o que vai acontecer se a gente não preparar esse vereador, não preparar os próprios secretários, né? Eles vão estar votando em alguma coisa que eles nem sabem o que tem lá dentro, né? Essa é real. Vão olhar possivelmente para os grandes números e não conseguem ver esse detalhamento. Então, daí a importância também de ter um preparo do cidadão, da Câmara, dos secretários, né? Que secretários também a gente sabe que é um cargo político. A maioria deles tem o conhecimento técnico das suas áreas, mas não é uma constante nos municípios, né? A gente tem que ter essa preocupação, e enquanto sociedade civil, nos cabe cobrar que isso ocorra, né? Essa preparação. O vereador você entrou agora, se prepare. Tem lá, eu vou citar um exemplo aqui, né? Tem a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Ela fornece cursos de orçamento, cursos de controle social, hoje tudo por EAD, né? E você consegue se preparar, então não é desculpa porque não tem esse preparo prévio aí. Então dá para a gente fazer uma gestão compartilhada aí, sociedade civil e gestão pública. Muito bom. Falando então disso, falando de vereadores e tal, o prefeito Gozzi, o apoio dos vereadores ao executivo é fundamental, a gente sabe disso, né? Se o executivo não se alinha muito com os vereadores, os seus projetos são barrados, não são aprovados. Então, até uma expressão que se fala que é ficar refém dos vereadores, né? E aí muitos prefeitos acabam lançando mão de ceder algumas vagas de emprego dentro da máquina do município para afiliados das ideias daquele vereador ou do outro vereador. Enfim, você distribui recursos em troca de apoios, né? Mas isso daí eu penso que tem mudado um pouco, até por conta dos processos que vêm aí de escândalos e escândalos na área governamental. Até as próprias câmeras estão tentando se preparar melhor, né? O professor Nunes, eu sei que é um que dá aulas para vários vereadores, várias câmaras, prefeitos, inclusive, e eu sei que ele faz isso, devem existir outras organizações que o fazem também, né? Mas o senhor acredita, e agora já vou pegar um ganchinho para o senhor falar do CIVAP, né? O senhor acredita que a união dos municípios num consórcio pode ajudar, inclusive, na melhor formação dos próprios legisladores, dos vereadores? Bem, Ulisses, só para pontuar dois itens da fala do professor aí. Primeiro, em relação ao conselho ainda, só dar um exemplo prático. A gente tem em Tarumã 2 condomínios de moradias que a gente cede para idosos que não têm onde morar e não têm familiares para cuidar muitas vezes. E a destinação de cada moradia, quem decide isso é um conselho de habitação. Não é político, é um conselho que elege o grau de prioridade. Nós temos uma associação também aqui de estudantes que gerenciam todo um processo de bolsa de estudo para os jovens universitários. Então, a gente tem realmente, nessa linha da participação da sociedade em tomar decisão, pontos importantes. Um outro registro é em relação ao nosso IDEB, lá no SEAD ainda conta 6,7, mas nosso IDEB já evoluiu para 7,2. Então, nós estamos num franco processo de desenvolvimento. Em relação à Câmara, é uma cidade, eu tenho, assim, muito respeito com a Câmara, uma relação muito próxima. Inclusive, fui vereador durante 6 anos na Câmara Municipal de Assis, quando Tarumã ainda era distrito de Assis. Então, vivi e sei bem como é que funciona todo o relacionamento do Legislativo com o Executivo. E sempre entendi que o Legislativo merece todo o respeito.
Tarumã, nós temos temos tido, em todo o período que tenho estado à frente do Executivo, uma relação muito boa, muita seriedade. Nós inauguramos aqui, lá nos idos da década de 90, uma estratégia de que os vereadores poderiam fazer ações em buscar recursos através de relacionamento com deputados estaduais, deputados federais. Então, temos agregado ao orçamento municipal, e hoje é uma prática que muitos municípios o fazem, agregado ao nosso orçamento, recursos vindos de destinações de emendas parlamentares, que vêm agregar e aumentar a nossa receita para podermos executar projetos aqui no município. Então, em Tarumã, ainda nós temos esta relação de ética, essa relação em que não há essa busca de contrapartida para este ou para aquele trabalho que o vereador faça. É uma relação muito sadia e saudável. Mas nós temos trabalhado com muito proximidade, atentos, os vereadores, boas sugestões, boas propostas, e nós temos uma relação muito boa. A sua colocação específica do consórcio, o consórcio ele é um motivador, ele é um estímulo realmente de agregar. Nós entendemos que não há mais espaço hoje para você ficar circunscrito aos limites geográficos do seu município. Hoje nós temos que trabalhar em bloco. E o nosso consórcio aí da nossa região de Assis, hoje tem 41 municípios. E temos mais municípios na lista aí querendo integrar o nosso consórcio. E o consórcio tem lá uma escola de formação dentro do consórcio, e ele tem desenvolvido processo de capacitação técnica para profissionais executivos dos municípios, mas também tem feito trabalho relacionado com a Câmara de Vereadores. Então, esta motivação da integração dos municípios tem trazido também um estímulo ao trabalho dos vereadores. O consórcio, Ulisses, ele tem uma função estratégica de promover desenvolvimento, de fazer articulação regional, política e de intersetorialidade. E o consórcio que nós temos aí em Assis, que nós pertencemos, e eu participei no processo do resgate. Esse consórcio nasceu em 86, quando era prefeito de Assis, José Santini Sobrinho. E foram 4 municípios que participaram naquele momento, em 86, para fazer um projeto de restituição de curvas de nível, um levantamento aerofotogramétrico para restituição de curvas de nível na zona urbana, para planejamento urbano. Foi uma iniciativa do prefeito de Assis, o Santini Sobrinho. E aí ele fez esse trabalho, junto com outros 4 municípios, era Assis, Cândido Mota, Palmital e Paraguaçu Paulista. Depois ele entrou em dormência. Nós entramos no governo em 93, início do nosso primeiro mandato, juntamente com o prefeito de Cândido Mota da época e outros prefeitos, e o próprio Santini, nós resgatamos esse consórcio, que na época ele era CIERGA, que era Consórcio Intermunicipal da Região de Governo de Assis, depois migrou para a CIVAP, que é o consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema. E ele tem excepcionais projetos que vamos detalhar no momento certo aí, mas ele é uma ferramenta muito, muito importante, porque ele traz projetos de contratos de programa, contratos de rateio. Foi o primeiro consórcio público após a edição da Lei 11.107, que criou a figura do consórcio público no Brasil. O nosso foi o primeiro que desfraudou aí essa bandeira no estado de São Paulo. Muito bom, muito bom. Não tinha essa notícia de que ele era até anterior à própria Constituição Nova de 88. Quer dizer, uma ação pioneira, né? E eu costumo brincar muito com as pessoas com quem eu converso, que a nossa região aqui, de Assis e os municípios do CIVAP, tem que conquistar essa questão do pioneirismo para servir de exemplo para todo o centro-oeste do estado. Nós temos cabeças pensantes para isso, nós temos braços experientes para tocar essas coisas. Então, daqui a pouco eu volto a perguntar para o senhor um pouquinho mais sobre como funciona o CIVAP. Né? Queria um exemplo do senhor. Vá pensando aí, por favor, um exemplo na área ambiental. Já volto com o senhor aí. Queria perguntar ao professor Nunes, então, professor, qual a sua impressão do que seria a principal fonte
de perda do dinheiro público? Pela experiência que o senhor tem nos vários municípios que o senhor tem trabalhado aí. Legal. Bom, primeiro, antes de entrar no tema também, vou parabenizar o prefeito aí, porque existe em algumas regiões uma certa demonização dos consórcios, né? Tipo, vai ser mais um cabide de emprego, esse tipo de coisa, mas assim, nosso entendimento é que é uma das formas de você ganhar em escala, né? Aqui na nossa região do Litoral Norte, por exemplo, nós temos um problema seríssimo aqui com os resíduos sólidos. Nós pagamos caríssimos, os 4 municípios mandam para cima que a gente diz aqui é subir a serra, todo mundo paga. Se eu não estou enganado aqui, a gente está gastando hoje em torno de 400, quase 500 reais a tonelada entre todo o processo, né, coleta e o transbordo, que a gente manda tudo para Jambeiro. Eu até brinco que é como se eu tivesse dando uma caixinha para o meu vizinho para eu jogar o lixo na casa dele, né? A gente não cuida do nosso lixo aqui, na verdade, a gente, todos os 4 municípios, até porque nós temos um problema sério aqui, que a região toda é composta por 85% de áreas de unidade de conservação, então é difícil achar um local. Então, na região toda, sim, a grosso modo, eu não tenho um estudo nosso, né, mas pelos dados que a gente já viu da CETESB, a única região, o único município que conseguiria ter um aterro sanitário para os resíduos que não são reutilizáveis é Caraguatatuba. Então, há necessidade de um consórcio aqui para cuidar disso nos 4 municípios, mas a gente vê que entre a gestão, sai a gestão, os 4 prefeitos, são só 4 aqui, não conseguem entrar no acordo e a gente continua pagando a conta bem alta aqui. Felizmente por um lado, infelizmente por outro, né? O felizmente é que nós temos aqui, os municípios têm os recursos dos royalties, né, que engordam bastante as nossas receitas municipais, que faz com que, pelo lado negativo, dá uma certa acomodada na busca de soluções mais enxutas, né? Se eu consigo cuidar aqui pagando mais caro, mas sem dar satisfação para ninguém, eu prefiro fazer assim e vou tocando assim, e assim tem sido nos últimos anos, tá? Voltando ao tema aí do desperdício do erário público, né? Fala-se muito em corrupção hoje, né? Porém, eu não acredito que seja o principal problema. Hoje nós temos aí os tribunais de contas, tem Ministério Público de Contas. É muito difícil, não se consegue hoje um prefeito, um gestor público qualquer, pegar um dinheiro e desviar para sua conta. Isso não existe, né? A contabilidade pública, ela é redondinha. É lógico que tem os subterfúgios de fazer isso via um terceirizado que faz um repasse de volta, enfim, tem formas, mas eu acredito que não seja o principal problema. O principal problema da gestão pública nacional as decisões erradas. E aí, até voltando à fala do prefeito, aí, quando você faz as decisões junto com a sociedade, você erra menos, como já dizia Mário Covas, né? Aliás, nossa avenida aqui tem o nome dele porque ele tinha casa de veraneio aqui na Ilha Bela. Então, quando você toma essa decisão conjunta, você acaba errando menos e desperdiça menos. E eu cito um exemplo básico aqui, que é um exemplo real de um caso que a gente acompanhou de uma escola que ela foi construída em um bairro aqui. O custo dela foi totalmente dentro dos parâmetros, um custo até barato aí a construção, não teve nenhum problema de desvio, mas ela foi construída num bairro que tinha poucas crianças. O principal bairro que tinha mais crianças não foi construído a tal escola. E aí, o que acontece? 60% talvez, estou dando uma estimativa, dos alunos vêm de outros bairros mais distantes e precisou ter mais transporte público. Então, não houve nenhum tipo de corrupção, mas
houve uma decisão errada de construir a escola num bairro errado. Se tivesse consultado os dados, né, aí eu sempre entro nesta discussão de consultar as informações, né? Hoje nós temos tantos indicadores, temos aí todas as regiões censitárias com população distribuída por faixa etária, então é um tipo de decisão que não dá para errar, né? E em última instância também tem as consultas aos conselhos, aos moradores dos bairros, né, para consultar onde seria o melhor local para se decidir construir uma escola, e assim você poupar um pouco menos. Então, eu assim, baseado nesse simples exemplo, eu acredito que vá mais dinheiro para o ralo, mais recursos públicos para o ralo de decisões mal tomadas do que pela própria corrupção. Ok. O prefeito Gozzi, falando então, pegando a explanação do Nunes e fazendo essa ligação com a questão do resíduo sólido, né? É um absurdo que a gente gaste uma fortuna dessa para transportar lixo de um lado para o outro, né? A gente sabe até que o nosso lixo é muito rico. Há quem diga que o lixo brasileiro é um dos mais ricos do mundo. Como é que o CIVAP tem visto isso? Ele tem tratado alguma coisa? Porque nós temos esse problema também. A legislação, ela impede, daqui a pouquinho, a existência de aterros sanitários locais, né? Como é que o CIVAP e o nosso consórcio têm tratado esse assunto? Ulisses, o CIVAP há muito tempo, e a gente está dentro do CIVAP com outros prefeitos há bastante tempo, também buscando alternativas para essa questão da destinação dos resíduos. Na época que nós começamos a fazer isso, ainda era muito comum os lixões a céu aberto, que isto vem mudando ao longo do tempo. Hoje o nível de exigência ambiental está muito mais aguçado. Mas a gente não tinha uma legislação específica, não tinha parâmetros, não tinha resoluções, não tinha indicadores bem definidos para você poder buscar uma alternativa estratégica. Para você ter uma ideia, a política de resíduos, ela é uma lei federal de 2010. O decreto regulamentador, que veio praticamente em 2020, e o marco regulatório dos resíduos só veio agora, em 2020. Então, nós estamos no Brasil ainda num processo de construção do arcabouço legal, da estruturação legal, para poder cuidar desse aspecto. E o meio ambiente vem sofrendo com isso. O CIVAP tem buscado esse caminho, essa alternativa, e graças a Deus a gente encontrou um caminho para fazê-lo de forma consorciada. Então, isso que o professor Nunes disse, a gente vai ter aqui, já está tendo e vai ter com certeza muito em breve, um modelo, uma proposta replicável de boa solução para os resíduos. Então, o CIVAP já cuidou no passado de coordenar planos ambientais ou planos de saneamento nas 4 vertentes em cada município, fez um plano de saneamento regional e foi buscando alternativas para a gente arrumar uma destinação ambientalmente correta. Uma destinação em que a gente pudesse ter preservação ambiental, em que a gente pudesse ter redução do resíduo, em que a gente pudesse, a partir do resíduo, garantir, a partir da coleta e antes da destinação, garantir que todas as associações, as cooperativas, pudessem se manter vivas, fazendo a coleta seletiva e aproveitando a riqueza do resíduo que existe nas cidades, transformar isso em dinheiro para a sustentação de famílias e também para fazer o processo da política reversa do resíduo, e o resíduo que não teria essa destinação da política reversa ou da coleta seletiva, e ele não ir para o aterro. Então, o CIVAP fez um estudo, fez toda uma composição, uma estruturação de um projeto, fez uma consulta pública, fez
audiência pública, publicou um edital oferecendo a oportunidade, através de uma concorrência pública, para fazer uma concessão administrativa para empresas ou consórcios ou sociedade de propósito específico que tenham interesse em se instalar na região para recepcionar o resíduo das nossas cidades. E aí nós temos hoje 14 cidades que se interessaram por esse programa, somando mais ou menos 295 mil habitantes, que vão gerar aproximadamente 280 a 300 toneladas dia de resíduo, e esse resíduo ele será destinado a uma unidade receptora, que vai transformar esse resíduo reduzir primeiro o volume, através da redução de massa com redução de umidade. Depois, fazer a transformação disso através de uma tecnologia em energia elétrica. E o resultado final, o que sobra no final, não vai ser no máximo, aí 5% a 10% do que recebeu, que aí sim tem que ir para um aterro licenciado e adequado. Então, a gente vai ter redução de massa, geração de energia, aproveitamento do reciclável, e vamos ter uma unidade que vai trazer economia para os municípios. Hoje, por exemplo, o município de Tarumã, o município de Assis, também como lá no litoral, destinam a um aterro, nós mandamos o nosso para Quatá, que está a 60 quilômetros de Tarumã, por exemplo, e custa para Tarumã, para depositar isso lá, hoje, R$ 179 por tonelada, só para disposição e transporte. O edital que está na rua e que vai ser aberto agora no dia 7 de julho já, com as propostas recebidas, o preço máximo da disposição, da recepção dessa unidade que vai ser instalada, será de, no máximo, R$ 94. Então, hoje, a disposição só em Quatá, 110, com transporte, 179, mas a disposição, 110. Então, o edital está dizendo, olha, vamos pagar no máximo 94, e ainda assim, a destinação ambientalmente correta. Então, nós encontramos um modelo de destinação e tratamento dos resíduos ambientalmente correta, preservando o meio ambiente, sustentável, e ainda gerando 9,2 megawatts de energia elétrica para oferecer isso à rede de distribuição para a nossa região e compartilhado com outras regiões. Então, o CIVAP tem um trabalho fortíssimo, e assim que a gente tiver isso instalado, ou melhor, licitou, a empresa que ganhou, ela vai ter 24 meses para poder colocar de pé e em funcionamento. A partir do início do funcionamento, aí sim, o projeto, com certeza, será replicável para qualquer outra região do estado de São Paulo e do Brasil. Ulisses. Oi, fala. Ulisses, sim. Sim. Você perguntou bastante, eu posso fazer uma pergunta para o prefeito? Claro. Oi, prefeito. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa aí, né? Eu acho que Ok, acho que travou. Professor. Vamos, enquanto isso, deixa eu voltar ao prefeito Rossi. Prefeito, Oi. Voltou, Nunes? Ok. Oi. Então vamos lá. Pois não. Oi, mas ele estava ouvindo antes, Ulisses? Ou tem que Travou começar só. Travou. A pergunta eu não ouvi. Ah, tá. Então deixa eu retornar. Pelo que eu entendi, então, dessa solução, após a separação dos recicláveis, a parte úmida aí dos resíduos domésticos úmidos seria para uma estação de geração de energia, possivelmente com queima, né? Que eu acho que é o modelo que está mais consolidado. A pergunta é se isso já tem um licenciamento da CETESB, porque a gente acompanhava em alguns outros locais e que a CETESB não era muito favorável a soluções de queima. Como é que está isso hoje? Professor, no edital, a gente abriu para qualquer tecnologia, porque assim, quando você faz o edital, você não pode cercear a participação de qualquer interessado. Então, a gente tem a possibilidade da queima através de um processo de pirólise, através de um processo de gaseificação,
através, então, 4, 5, biogás, incineração, e aí, o que a gente tem hoje de oportunidade no mercado, tem várias tecnologias, mas já existe hoje alguns pilotos previamente homologados para poder aproveitar, e um que a gente já conhece é o de gaseificação, que é muito funcional. A CETESB tem participado das nossas audiências, nós temos feito reuniões com a CETESB em São Paulo, com a Secretaria do Meio Ambiente, temos ouvido técnicos da CETESB, e a gente está hoje com um sinal verde, com possibilidade, porque a exigência da tecnologia ser apresentada, ela tem que cumprir as resoluções da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Desde que ela cumpra aqueles indicadores da emissão dos gases de furano, dioxina, que estão estabelecidos, cumprindo esses mínimos estabelecidos, a CETESB diz que não haverá nenhum óbice em conceder a licença. Legal. Okay. Então já me ofereço aí, assim que estiver funcionando, quero ir visitar. Aí, professor, no site aí do CIVAP, que é civap.com.br, está ali toda a documentação, edital, todos os anexos, toda a estruturação econômica, financeira, técnica. Se o professor quiser acessar lá, tem na primeira página, tem lá um banner, né, falando de resíduos sólidos urbanos. Clicando ali, vai aparecer toda a documentação que está lá. E no dia 7 vamos ter a recepção das propostas e vamos saber os interessados aí em tocar esse projeto. Mas já fica feito o convite, tá certo? Para vir, conhecer Bacana. A região, conhecer o nosso CIVAP aqui. E você que gosta da parte ambiental, nós temos um outro projeto importante aqui, que é um inventário faunístico. Então, nós temos hoje municípios vindo para cá, porque temos um contrato feito com uma organização para fazer inventário faunístico dos nossos municípios, que é uma exigência hoje, inclusive do Ministério Público. Então, temos vários projetos ambientais extremamente assim, interessantes que o CIVAP está tocando. Está feito o convite para vir conhecer aqui e visitar o Ulisses, né? Amizade de longo tempo. Vem tomar um café com o Ulisses, comer um churrasco aí, com certeza. Legal. Agora eu peço que você faça o convite inverso, que a gente vai passar uns dias na praia aí com você. Está convidado. Mas a deixa é essa, né, professor? Com certeza. Com certeza. Prefeito Gozzi, a gente está chegando aqui no nosso final de horário, mas eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para o senhor e depois voltar ao Nunes. Mas, assim, com esse projeto de aproveitamento dos recicláveis, como é que fica a questão dos catadores de material que a gente tem hoje em todas as cidades, aí fazem disso a sua subsistência, algumas cooperativas? Como é que ficaria a relação dessas pessoas com esse modelo que o CIVAP está licitando? Então, Ulisses, o CIVAP tomou esse cuidado, e com muito cuidado mesmo, de colocar no edital e garantir que os municípios podem esgotar toda a potencialidade dos recicláveis contidos. Então, as cooperativas vão continuar com sua liberdade total, as associações, os catadores, e quanto mais eles tirarem do processo todo recicláveis, eles vão estar contribuindo com o município, que vai ter menos resíduo para encaminhar e menos que pagar para lá a unidade receptora. Então, vai ser uma motivação dos municípios em conscientização, em dar apoio para que as cooperativas, associações de catadores retirem o máximo de recicláveis, porque nós não temos o compromisso de entregar todo o lixo que é recolhido, somente aquilo que não for recolhido reciclável nos municípios. E aqui, só para trazer um número, Ulisses, nós temos uma associação em Tarumã que faz essa coleta e faz a separação. Nesse semestre, eles fizeram 2 leilões. A soma dos 2 leilões passou de R$250 mil a venda dos recicláveis colhidos aqui. E eles ainda só conseguem tirar entre 22% e 25% daquilo que é
o potencial total do reciclável disponível pela população de Tarumã. Mas 22% é um bom indicador, prefeito. É um bom indicador, tá? Pois é. Tá acima. Nós temos trabalhado, professor, média... muito fortemente nisso. Mas o potencial passa de 40, né, professor? Exatamente. Então a gente ainda tem muito chão para andar aqui. E quanto mais ele coletar, menos a gente vai gastar para dispor, para transportar. Então esse é o jogo de braço, o desafio que a gente tem aqui. Ok, então antes de passar para vocês fazerem as considerações finais, que acharem importante, eu queria comentar aqui com os nossos internautas que nós vamos deixar publicado junto com o vídeo, na descrição do vídeo, uma lista dos conselhos municipais que nós temos aqui na cidade de Assis, né? Mas pedindo para que os munícipes dos vários municípios que compõem a nossa região consultem suas prefeituras para saber da existência dos conselhos, que conselhos estão implantados, qual a metodologia deles, datas de reunião, principalmente agora, muitos deles estão em época de conferência, que é onde você levanta propostas para a confecção de políticas públicas. Então, eu vou deixar uma relação anexa à descrição do vídeo, né, para quem tiver interesse, né, agradeço, inclusive, a dona Nelma, que é a responsável pela gestão da Casa dos Conselhos, importante espaço aqui da nossa cidade, mas já com uma provocação de que você, cidadão, que se queixa da situação do município, que vê que poderia contribuir de uma maneira diferente, participe dos conselhos. Vá aos conselhos, entenda a mecânica de como funciona o serviço público e dê a sua contribuição. Então, agora, para encerrar, gostaria muito aí que o prefeito Oscar Gozzi faça suas considerações finais, professor Nunes. Então, por favor, prefeito, suas considerações, por gentileza. Ulisses, eu preciso falar mais duas coisinhas aqui antes de considerar. Me perdoe aí quem está nos assistindo, mas nessa linha ainda ambiental e da economia, Tarumã, 100% da nossa iluminação pública hoje é LED, que traz uma economia no consumo de energia, nesse momento em que o Brasil está sofrendo o impacto da bandeira vermelha, com mais 52% de aumento da bandeira vermelha, e Tarumã tem 16 unidades geradoras de fotovoltaica, gerando 134 mil quilowatts-pico mês de energia fotovoltaica, e Tarumã está protegido desta majoração da bandeira vermelha, porque nós entregamos quilowatt-hora e recebemos quilowatt-hora. Então, o aumento do preço não vai ter impacto no caixa da prefeitura. Então, só para situar dois outros exemplos de ações no sentido de energia limpa e economia de energia, no momento que o Brasil está sofrendo por conta da dificuldade de geração e da baixa produtividade de energia nas hidroelétricas. E aí, temos outros assuntos que vamos poder, em outro momento, voltar a conversar com todos que participam desse programa, se o Ulisses nos permitir, e quero dizer que foi uma alegria muito grande, Ulisses, poder participar, poder conversar, foi uma alegria muito grande receber esse convite, conviver aí com o professor Nunes também, que trouxe grandes e boas informações, trazendo, inclusive, alguns insights, professor, para a gente poder refletir para o futuro e dizer a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo nesse momento, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua paciência. E, como disse o professor, participe dos conselhos, se empodere da sua cidade, seja um cidadão que faça acontecer, porque a cidade não é do prefeito, não é do vereador, a cidade é sua, é nossa, é do cidadão que pode fazer a diferença. Professor Nunes, então, a palavra está contigo. Bom, faço minhas as palavras do prefeito aí, né? Os conselhos realmente são uma das, uma das melhores formas de participar, mas não só, tá? Cobrem seus vereadores também, né? Tem a Câmara,
estejam presentes lá na Câmara, afinal eles são os fiscais eleitos para isso. Participem dos conselhos. Parabenizo, me esqueci o nome da pessoa que você citou, responsável pela Casa dos Conselhos, porque nós estamos aqui há alguns anos tentando cobrar da nossa prefeitura a implantação da Casa dos Conselhos, até o momento não conseguimos. Ainda que a maioria dos conselhos estejam funcionando, existe sempre esse problema de quem cuida dos documentos, quem faz as atas, quem guarda toda a parafernália aí dos conselhos, né, que é uma instância de participação que tem a sua burocracia também. Então, que bom que assistem à Casa dos Conselhos, não sei se Tarumã tem também, mas se não tem, com certeza o prefeito ouvindo aqui vai implantar lá, que seria a Secretaria dos Conselhos. E, para finalizar, né, cidadão, a cidade, como disse o prefeito, é nossa. Vamos participar e vamos ajudar o prefeito a definir o que é melhor para nós. É isso aí, boa noite e agradeço aí pelo convite, Luiz. E boa noite aos ouvintes aí também. Então, só para dar os créditos, aqui em Assis, na Casa dos Conselhos, é a dona Nelma, e nós temos aí, assessorando todos os prefeitos que compõem lá o CIVAP, a dona Ida Souza, nossa sempre memorável ex-prefeita de Pedrinhas Paulista, deixou um trabalho muito bonito lá, e hoje dá o suporte aí necessário aos prefeitos da região para que consigam fazer as coisas do CIVAP acontecerem. Então, são dois nomes importantes, sim, de serem lembrados. Então, eu, de minha parte, agradeço muito a presença de vocês dois. Eu sei o sacrifício que foi abrir uma brecha na agenda para estar conosco. Volto a agradecer muito ao prefeito Oscar Gozzi, que acabou de chegar de São Paulo. Quer dizer, não é fácil você encarar 6, 7 horas de estrada e ainda dá tempo para a gente bater um papinho gostoso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos internautas. Espero encontrá-los todos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas. Muito obrigado.